Estamos a acompanhar os passos de Jorge Jesus, que é o nome mais forte neste momento para suceder a Roberto Martínez na seleção nacional. Vamos agora também voltar à conversa em estúdio. Há pouco, Zé, tu dizias que sempre foi a tua escolha, Jorge Jesus. O que é que achas que Jorge Jesus vai mudar na seleção nacional? Vai mudar tudo, vai ter liderança. Vai ter liderança. Eu acho que um dos problemas de Martínez, e ontem deu, eu não queria estar muito a falar do senhor, mas ontem deu para perceber, o Martínez, o Gonçalo diz que é em função da estatística. Eu acho que é em função do estatuto. Vou só dar um exemplo de ontem. Por aí está bem. Vou só dar um exemplo de ontem. Lamento dizer isto, eu sou um fã incondicional do Bruno Fernandes, aquele que foi o melhor futebolista da Premier League. Mas jogar na Premier League é uma coisa. É como os médios do Paris Saint-Germain são muito bons no Paris Saint-Germain, mas têm um ataque diferente daquilo que Portugal tem e, portanto, é preciso articular aquilo de outra forma. O Bruno Fernandes ontem, do meu ponto de vista, fez uma exibição simplesmente deplorável e custa-me estar a dizer isto. Eu sou comentador, eu digo isso de qualquer futebolista. Até mesmo de Cristiano Ronaldo, independentemente da sua ligação a esta casa. Peço muita desculpa. Para mim, ali é só futebolista, não tem nada a ver com as outras coisas. Eu, quando critico ou quando digo bem, é dos futebolistas, não é das pessoas. Porque a vida das pessoas, para mim, não conta. O que conta é o futebol, que é a minha vida. E ontem fez uma exibição simplesmente deplorável, mas foi mais fácil tirar a Vitinha. E a partir do momento em que o selecionador de Portugal tira a Vitinha e fica com Bruno Fernandes, a Espanha mexeu na equipa ao contrário e o Ferran Torres e o parceiro o Fabián Ruiz tomaram conta daquilo e foi o descalabro de Portugal. Porque eu estou completamente de acordo, não há aqui dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isto. A Espanha ganhou bem a Portugal, a Espanha normalmente é melhor contra Portugal, mas um Portugal melhor organizado, mesmo com alguma inferioridade em termos coletivos, pode dar mais luta à Espanha. Portugal, na parte final do jogo, estava completamente atarantado. E há que dizer aqui, se não se importam, recuo 3 dias. E Portugal passou para os oitavos de final, porque uma das grandes figuras da seleção de Portugal é mesmo... Para mim, só houve 2 grandes futebolistas de Portugal neste Campeonato do Mundo. Foram o Diogo Costa, São Diogo Costa, que salvou Portugal de ser eliminado pela Croácia, e o Nuno Mendes, que ontem teve a infelicidade de voltar a lesionar-se, mas o Nuno Mendes está... Ou seja, esse é um sinal maior, que é quando o guarda-redes da seleção portuguesa está no top 5 de defesas. Claro, está tudo é mal. sinal de que a equipa está mal. Está tudo mal. Mas deixa só dizer mais uma coisa. Pensar não só o treinador, como os colegas. Houve aqui uma leitura do meu ponto de vista precipitada da parte do ex-selecionador de Portugal, quando disse que a equipa portuguesa estava no top da condição física. Não é verdade. O Nuno Mendes, da minha observação, estou aqui agora para parafrasear aqui o meu amigo Gonçalo, quando fala em olhómetro. O Nuno Mendes, o Bruno Fernandes e o Vitinha chegaram ao Mundial chupadinhos. Parece. Chupadinho. E o Bruno é inqualificável porque não fez competições europeias. Não, teve menos 14 ou 15 jogos que a maior parte dos seus companheiros chegaram ali. Parecia, mas eu acho que é mais a desorganização, devo dizer. E aquilo que eu acho que o Jorge Jesus vai trazer agora, a questão é a adaptação do Jorge Jesus. Vamos supor, na Liga das Nações, o Jorge Jesus tem no máximo 4 dias para preparar um jogo, tendo em conta que normalmente o primeiro e o segundo dia para recuperar os futebolistas que vêm dos clubes, ele vai ter vai ter que fazer muito... creio que é a seguir um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto. Vai ter que fazer muito trabalho de balneário, digo eu, e o trabalho de balneário é sistematizar as coisas na parede, através do PowerPoint, e depois na prática, no campo. Agora, ele vai também ter de chamar a atenção... Mas desculpa lá, Zé, a montante disso, deixa-me só dizer uma coisa. A Federação tem que nos dizer, quando contratar Jorge Jesus e anunciá-lo, é para quê? Sim, certo. Porque eu sou muito a favor que se pense em 2030 e que se disser jogadores que em 2030 têm 36, 37 anos, já não sejam chamados. Mas pelo meio vem o Campeonato da Europa, que eu acho que é mais importante do que as ligas. Tem que se pensar uma coisa com anos. Mas só dizer uma coisa. Se continuamos a pensar nisto assim, não vai dar certo. Mas só para terminar por muito aqui, que ele seja bom treinador, e é. Deixa-me só terminar. Muitos temas para Deixa-me só terminar hoje. o meu raciocínio para dizer uma coisa em relação ao Jorge Jesus. Aquilo que eu espero que o Jorge Jesus faça, e que eu sei que ele costuma fazer isso, e às vezes compra grandes azias,
é pôr um ponto final nas vacas sagradas. Ali tem que ser tudo igual, porque se não for, e esse é um dos motivos que me parece mais evidente, é que apesar de parecer que está tudo bem, quando a relação no grupo não é fraterna, não é só unida da boca para fora, as coisas nunca resultam. E, portanto, espero que o Jorge Jesus consiga colar as pontas. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Não, porque por esta afirmação que o Zé fez há pouco, eu se calhar não fui muito claro. Sabes que os números dá para ler da forma como tu queres, muitas das vezes. E, portanto, agarraste à estatística, foi isto que eu quis dizer, convictamente, ajuda a validar as tuas decisões. E, portanto, não precisas de comprar algumas guerras. Fica mais simples. Fica mais simples explicar a decisão. Isso é para quem é inseguro, Gonçalo, e precisa estar a legitimar coisas. Pô, então, mas não interessa, mas eu estou a dizer exatamente isso. E já agora só mais uma coisa. Porque há outra questão, relativamente ao Jorge Jesus, não sei se vamos continuar em Jorge Jesus, que eu acho que sim pode ser o maior mérito de Jorge Jesus na nossa seleção. Porque eu estive aqui a semana passada, e o Zé não estava cá ainda, mas estava cá o Pedro, que eu lembro de ter dito isto, que é o lote de jogadores, é verdade que saiu 1, 2 ou 3, mas tem sido o mesmo já da era Martínez. E, portanto, não apanhou aqui uma renovação total de seleção. Ora, se não apanhou uma renovação total de seleção nestes anos todos, é injustificável nós não termos uma ideia de jogo. É injustificável. Uma coisa é, ok, entrou agora um selecionador que tem meia dúzia de jogos, não tem tempo. E isso vai acontecer sempre. Outra coisa são estes anos todos. Como é que não há um fio de jogo? Isso é que não é justificável. Nós vamos ter que avançar porque temos mais temas pela frente, mas Pedro, muito rapidamente ainda sobre Jorge Jesus, o Zé colocava a questão também do ponto de vista da liderança e de poder, de alguma forma, Jorge Jesus também não olhar tanto a egos, não olhar tanto a estatutos. Achas que é o treinador, pela personalidade que também conhecemos de Jorge Jesus, indicado para essa tarefa? Pelo jogar de Jorge Jesus, a resposta é sim. Pela liderança, a resposta é sim. A única dúvida que se pode pôr em relação a Jorge Jesus põe-se a esmagadora maioria dos treinadores, que é como é que ele vai fazer o desmame? Ele é um louco por trabalho. Como é que ele vai fazer o desmame do dia sim, dia sim? Isso é que é a única dúvida, porque aquilo é terrível, é diferente. Não acordam todos os dias para ir treinar. Pode ver jogos, ele pode continuar a ver jogos até às 4, 5 da manhã, como faz todos os dias, mas isso não chega. Pode ver jogos ao fim de semana, que é o trabalho dele, está tudo certo. É a única dúvida, como se aplica a qualquer treinador. Agora, Jorge Jesus é uma excelente escolha, é uma extraordinária escolha, como seria, por exemplo, Sérgio Conceição, na minha opinião. Mas esse era mais difícil fazer mas já não sei se é mais difícil. Há fatoridade, Pedro. Eu acho que aí pesa. Fatoridade, o que é que tem? Fatoridade pesa. Ou seja, uma coisa é quando tu és mais jovem, estás mais predisposto a querer ir a todas. Outra coisa é que estás em vias. Não conheces o Jorge Jesus? Não conheces. Esquece. Não conheces? Esquece, Gonçalo. Eu sei o que é que vocês querem dizer. Não quer dizer nada. Mas também faz anos ou não? Não faz anos? Faz 32 este mês. O Jorge Jesus parece que não faz 72 este mês. 72. Ele é da minha idade. E portanto, acho que é uma boa escolha. Dei-lhe condições para isso e que eu sou muito a favor de uma renovação. Não é concebível, e eu escrevi isso, olha, lá está, na mesma revista que tu, convidaram para escrever sobre os pontos fracos. E eu achava inqualificável o facto do selecionador ser a prazo, e confirmou-se. Achava inqualificável o Tiago Gabriel não estar nas escolhas de 26, para mim, a seguir o Ruben Dias, é o melhor central português. Achava inqualificável o selecionador ter dito à boca podre que tentou o Krupi do Bournemouth, sabendo que havia lá um português que é o diretor desportivo, diretor-geral, e nem lhe foi perguntar que ele queria jogar pela França. Quer dizer, acho isto tudo inqualificável. E achava, mais do que tudo inqualificável, há um ano era fácil, o Mora e o Kenda iam. Está tudo certo. E percebo que a época não foi bem conseguida, nem no Mora nem no Kenda. Mas eu já não entendo que não existissem ali, com exceção do Neves, que para mim já não é um sub-21, não é? Não existisse ali o futuro. Todas as seleções têm o futuro. Em 26 estamos obrigados a ter 2 ou 3 miúdos para aparecer no futuro. Temos uma seleção jovem. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E portanto, é que a juventude não é só na idade. A juventude é na presença lá, nos jogos que têm, na presença contínua. E portanto, acho que pela frente Jorge Jesus tem uma grande empreitada. E no dia que ele for apresentado tem que nos dizer claramente. Eu sei que eles vão dizer isto é jogo a jogo, é para ganhar sempre. Isso é tudo conversa. Mas eu gostava que olhassem para isto para 2030
e tentar ganhar aí sim com um projeto com cabeça tronco em cima. Recordo que a qualquer momento Deixa-me só terminar com uma coisinha retomar muito rápida. rapidamente, Zé, temos muitos temas. Ter levado o Gonçalo Guedes ao Campeonato do Mundo foi uma boa decisão do selecionador de Portugal. É preciso ter uma lata descomunal para dizer coisas como disse ontem, só para terminar, e agora é mesmo a minha última pasada de terra na Campa do Senhor, que Portugal jogou durante 90 minutos taco a taco com a Espanha. Muito bem. Não, disse mais. Recordo... Já agora disse mais. Disse com coragem, sincronizado, organizado, qualidade, orgulho, etc, etc, etc. Enfim. Sabes de quem é que foi a culpa? Paz à sua alma. Sabem de quem é que foi a culpa? Dos detalhes. Já pertence ao passado neste momento o Roberto Martínez. Daqui a pouco me recordo que a qualquer momento poderemos retomar a ligação com o Gustavo Lourenço para ouvir Jorge Jesus. Ele está, o nosso repórter, junto à casa de Jorge Jesus, que a qualquer momento poderá regressar e falar à nossa equipa de reportagem. Acompanharemos esse momento assim que ele acontecer. Para já, avançamos também com outras notícias relativas ao mercado de transferências, porque há novos dados sobre Morten Newman. Os agentes do médio estão em Madrid para fechar o acordo com o Atlético. A notícia é do jornal espanhol Marca, que adianta ainda que o Atlético Madrid tem pressa para fechar a contratação do médio do Sporting. De acordo com esta notícia, o objetivo do clube espanhol é contar com Newman já na próxima segunda-feira, no arranque da pré-época da equipa treinada por Diego Simeone. É também por isso que os agentes do médio, de 27 anos, estão em Madrid para finalizar rapidamente os termos do acordo. Neste ponto, entre Atlético Madrid e Morten Newman, não há grandes entraves, porque as bases do acordo estão definidas. Mais difícil é fechar o acordo com o Sporting. A direção de Frederico Varandas já recusou uma primeira proposta e não abdica de 40 milhões de euros fixos, mais 5 em variáveis. Pedro, se há pressa por parte do Atlético para que Morten Newman possa estar na próxima semana no arranque dos trabalhos, porque é que ainda não chegou ao valor que foi combinado foi dado a conhecer pelo agente do jogador, não é? Que foi combinado entre Sporting e o jogador. Não tenho resposta para isso. O que eu sei é que durante o dia de hoje se intensificaram as negociações entre os dois clubes. E aquilo que eu sei é que foi comunicado outra vez ao Atlético de Madrid, ou é 40 mais 5 ou não há Morten Newman. Mais 5? Sim. E portanto confirma-se mais ou menos aquilo que fomos dizendo aqui ao longo de meses. Já agora, quantas propostas é que já foram recusadas, Pedro? Porque há essa questão. Não, aquela coisa do 35 é real, dos 35 milhões de euros, e portanto eles estão a fazer aquilo que qualquer clube faria. Agora já lhes foi dito várias vezes qual era o valor mínimo e não há negociação sobre isso. A pergunta que eu fiz ao início da tarde é: mas equacionam baixar? Disseram-me que não. E portanto 40 mais 5 é aquilo que o empresário também sabe. Quer dizer, o Sporting colocou-se na mão com o tal acordo de cavalheiros. Mas o empresário também colocou-se na mão quando disse que já chegou a acordo com o Atlético de Madrid. E portanto, ao que parece, há notícias que ele está lá em Espanha, mas ele não vai resolver nada, que essa é outra questão. As conversas são diretas, sem intermediação, entre o Atlético de Madrid e o Sporting. Portanto, eu quero ver depois no comunicado se há comissões de intermediação. E portanto, aquilo que sei é que nas últimas horas voltaram à carga, estão a falar. Eu acho que é inevitável. O Atlético de Madrid é um clube assim. O Atlético negocia, até contratou um médio sul-coreano ao PSG, acho que por 30, 32. Contratou o Grimaldo. Ali 40 milhões. O Grimaldo por 20. E portanto eles estão mais à vontade, não têm pressa nenhuma, porque, como disseste bem, é só para a semana que começam a treinar. E, portanto, tem aqui uma margem temporal. O jogador sabe que se o acordo não for feito, tem que ir para o Algarve, para o estágio de pré-temporada, mas eu acho que não é bom para ninguém. Toda a gente já percebeu que ele vai sair. Só mais uma nota: não há assim tantos interessados, ao que parece. Joga não sei o quê, não foi ao Mundial. Vai aparecer uma série de propostas. Até ver. Que o Sporting não pode estar assim tão tranquilo. Andaram aí a vender-nos, que era quem? Como é que se chama o treinador do Milão? Como é que é? Ruben Amorim. Ruben Amorim. Queria o Morten Newman. Até ver, eu acho que só há uma proposta, que é do Atlético de Madrid. Mourinho também, ainda antes disso, quem? No Real Madrid. Vamos lá falar de coisas sérias. Até do City se falou. Eu acho que se vai fazer, estão a conversar. Então, ou é o Atlético de Madrid, ou não há. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que até agora só houve essa proposta. E o Sporting que fechou-se aí
porque o empresário comunicou ao Sporting, a Bernardo Palmeiro, o empresário, comunicou que tinha chegado a acordo com o Atlético. Portanto, aí o Atlético também ficou um bocadinho frágilzinho, se calhar. Quer dizer, já chegou a acordo com o jogador e agora como é que é? Se sabe que é 40, mais os 5, porque é que está a oferecer 35? Portanto, eu acho que se vai fazer. Acho que é um Ainda falta processo ouvir, que se vai fazer antes do Atlético começar a treinar.